Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a princípio do 15 ao 17, mas eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto, mesmo depois da leitura. Antes de ler, eu não sei porque nós, pastores, às vezes temos essa mania. Às vezes a gente gosta de fazer um histórico da mensagem, antes de pregar a mensagem. Mas eu acho que talvez isso seja interessante. Eu acredito que está fazendo em torno de 20 anos que isso aconteceu. Foi mais ou menos entre março e abril de 1994. Então, a gente deve estar fazendo um aniversário de 20 anos por esses dias desse ocorrido. Eu estava pastoreando há muito pouco tempo. Eu comecei a pastorear em dezembro de 93. Durante uns 3 anos antes, eu viajei como ministro itinerante. Mas a minha experiência como pastor na igreja local era nova. E eu lembro que nós tivemos um culto poderoso, glorioso no domingo à noite. A igreja também era nova. Tínhamos naquela época uma reunião na terça à tarde e um culto de ensino na quinta à noite. A igreja era tão nova que nem o culto da moçada do sábado tradicional a gente tinha ido. E eu me lembro que passou o culto tremendo de domingo, tivemos essa reunião da terça à tarde. E quando terminou a reunião, eu vejo uma irmã da igreja, irmã Maria, rodeando como quem está tentando procurar um acesso e uma oportunidade para falar. Irmã Maria era uma pessoa assim, muito tímida, muito introvertida, e eu resolvi ajudá-la, né? Eu resolvi criar a oportunidade. Falei, irmã Maria, você está querendo falar algo? Ela disse, sim, pastor. Eu lembro de ter dito para ela, se aproxime. Irmã Maria tinha se convertido de uma forma assim, profunda mesmo a Deus. Ela veio numa das nossas reuniões, antes mesmo de estabelecermos aquela igreja, e ela foi curada por Deus de uma forma assim extraordinária, instantânea, né, de um câncer. Era uma situação complicada, e aquele milagre impactou não só a vida dela, mas toda a sua casa, depois dela veio a conhecer e servir a Jesus. O marido dela era um desses que de tanto beber, a gente disse que vivia mais deitado do que de pé, vivia mais no chão do que de pé. Alguém outro dia me perguntou, mas pastor, bebia muito? Falei, ó, para você ter uma ideia, do golinho que dava para o santo morreu de cirrose. Né? A coisa era tensa, mas ele também foi gloriosamente liberto, salvo, e Deus vinha fazendo algo muito especial na vida daquela família. Então é importante que você saiba que a irmã Maria era uma mulher de Deus, séria, dedicada em buscar o Senhor. E naquele dia ela se aproxima e diz, pastor, eu tenho que te contar algo. Algo que me aconteceu no domingo. Mas antes de contar, ela diz, eu tenho certeza que eu não estou louca. E eu tive vontade de brincar com ela na hora, dizer, olha, todo louco acha que não é louco, então ter certeza que não é louco não é nenhuma garantia. Mas eu vi que ela estava muito tocada, muito emocionada, e eu deixei ela contar a história, e ela disse, pastor, enquanto nós estávamos no meio do louvor e adoração, ela diz, eu levei um grande susto no domingo. Ela diz, eu ouvi um barulho de ferro retorcendo, de metal entortando. Ela diz, eu levei um susto e imediatamente olhei para cima, imaginando que o telhado da igreja estava caindo. Porque o local que nós tínhamos alugado era um barracão que usávamos, toda a estrutura, as tesouras de sustentação do telhado eram de ferro, as telhas eram de zinco. E ela disse, quando eu vi aquele barulho todo de metal torcendo, ela diz, eu olhei para cima, assustado, esperando o pior, como se o telhado fosse cair. Ela diz, quando eu olhei para cima, o meu susto foi maior. Ela diz, o telhado da igreja abriu no meio, de fora a fora. Ela diz, metade do telhado enrolou para um lado, como fosse uma lata de sardinha quando você abre. A outra metade enrolou para o outro lado. Ela diz, eu vi o céu acima de nós. Ela diz, de repente, os céus se rasgaram. Ela diz, eu vi o Senhor Jesus. Ela diz, eu não podia ver o rosto dele, mas eu tinha certeza que era ele. Ela diz, o rosto dele brilhava mais do que umas 10.000 vezes o sol. Ele estava rodeado de anjos. Ela diz, foi uma manifestação muito forte. Ela diz, mas uma das suas mãos, dos seus braços, estava aberto, estendido, a mão aberta. Ela diz, e o que eu vi naquela mão, pastor, não era uma cicatriz, era como se aquela marca do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz, eu sabia na hora no meu espírito que era ele. Ela diz, demorou para eu entender que se tratava de uma visão, porque aquilo era tão real. Ela diz, de repente ele falou. E ela me diz, pastor, quando ele falou, eu entendi por que a Bíblia compara a voz de Deus a um trovão. Aquela voz era muito forte. Ela diz, eu não conseguia entender por que ninguém estava vendo ou ouvindo aquilo.
Mas ele perguntou, e ele fez por 3 vezes a mesma pergunta. E a pergunta dele era, tu me amas? Eu disse, pastor, a voz trovejou a segunda vez, tu me amas? E ela mencionou que o outro braço não estava aberto para o lado como o primeiro, mas na verdade estava com o dedo em rixa apontado em direção à igreja. Ela diz então, aquela voz falou pela 3ª vez, tu me amas? Ela diz, eu só percebi que era uma visão, porque depois da 3ª pergunta, os céus se fecharam e o telhado da igreja voltou ao normal. Ela diz, pastor, eu saí tão impactada por aquilo que eu vi. Ela diz, não que eu tenha ficado doente. Ela diz, mas meu corpo ficou tão debilitado diante da intensidade da visão, que ela diz, eu deitei, quando cheguei em casa no domingo à noite, só consegui levantar hoje na terça, para vir te contar isso. Eu lembro que na hora eu censurei a irmã Maria, falei, irmã Maria, como é que você vai embora? Depois de um culto, quando você tem uma visão como essa e não conta. Mas não é todo dia, não é toda hora que você ouve uma pessoa dizendo ter tido uma visão aberta do Senhor Jesus dessa forma. E eu lembro de ter falado uma bobagem para ela. A bobagem que eu falei foi, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Se depois de tudo isso só pode ser que Ele queira, você imagina quando Ele quiser mesmo, né? Mas a verdade é que eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu era muito novo como pastor, né? Eu não fazia ideia do que realmente ela havia experimentado. Era evidente o sinal de uma experiência real, legítima dela com Deus, mas eu não fazia ideia do que fazer com aquilo. Até porque o culto mesmo já tinha passado. Então eu falei para ela, vamos orar. Muitas vezes quando um crente diz, vamos orar, é porque ele vai mesmo, era o meu caso. Mas muitas vezes também é porque ele não sabe o que fazer ou falar. Eu falei para ela, vamos orar. E passou a terça, passou a quarta, e chegou a quinta, que era o dia da nossa próxima reunião. Quinta-feira, na hora do almoço, eu era ainda um pastor solteiro, não tinha sido redimido ainda, que aconteceu pouco tempo depois, graças a Deus. E eu lembro que, além do ministério pastoral, dentro dos moldes do padrão tradicional, a gente decidiu que iria visitar o povo também na hora do almoço, para garantir a sobrevivência. Então eu e outro pastor da igreja também era solteiro, a gente de vez em quando fazia as visitas em horário nobre, que a gente chamava, né? E normalmente era para momentos de comunhão, descontração, e nós fomos almoçar na casa de um casal muito querido da igreja. E quando a gente se assentou ali à mesa, eu senti falta da filha mais nova deles, a Tássia, que na época tinha 7 ou 8 anos de idade. E eu lembro que eu perguntei a Tássia, não vem almoçar? E a mãe respondeu, não, não vem não. E ela disse assim, ela está no quarto, mas não vai sair de lá não. Eu perguntei, está de castigo? A mãe riu, falou, não, é que ela teve um sonho. E desde que ela acordou essa manhã, tudo que essa menina faz é orar e chorar. Ela não foi à escola. Irmão, a criança não querer ir à escola, a gente entende. Mas uma criança de 7, 8 anos de idade, não querer nem almoçar, porque está orando e chorando desde a hora que acordou, não me diga que é comum. E eu perguntei à mãe o que foi que ela sonhou. A mãe disse, olha, cada vez que ela tenta falar, ela chora. Mas juntando os pedaços, foi mais ou menos o seguinte. A mãe disse, ela sonhou que nós estávamos lá na igreja, na comunidade, terminou o louvor, chegou a hora de pregar, o senhor subiu a plataforma. Disse, pastor Luciano, quando você subiu, de repente o telhado da igreja abriu, pensei, vai começar tudo de novo. Mas a visão não era exatamente a mesma. Ela diz, o telhado da igreja abriu, e de repente a Tássia viu o Senhor Jesus descendo, se colocando em pé ao seu lado na plataforma. Ela disse, ele sorriu para você de uma forma muito meiga, muito gentil, e disse, pode sentar, Luciano, que quem vai pregar hoje sou eu. Eu lembro que ainda brinquei com aquilo, falei, qual é a graça, o que emocionou ela? Né? Que é o fato de que eu não ia pregar, o que aconteceu? E a mãe disse, não, ela tem certeza que aquilo não foi só um sonho, porque o que emociona ela a cada momento que ela lembra da experiência, é o olhar do Senhor Jesus. E aquela menina dizia chorando, mãe, eu nunca vi tanto amor num lugar só, como nos olhos dele. Ela dizia, eu sei que eu tive um contato com ele essa noite, eu sei que não foi só um sonho. E a hora que eu ouvi aquela história, querido, não sei te explicar o que aconteceu. Mas o Espírito Santo me pegou por dentro de um jeito que eu realmente não tenho como explicar, mas a minha oração é que ele te pegue do mesmo jeito hoje. Algo dentro de mim começou a acontecer e eu não conseguia, na hora, compreender o que era aquilo, mas eu almocei o mais rápido que eu pude. Eu me mandei daquela casa o mais rápido que eu pude. Eu só lembro de ter passado pela porta da sala, do apartamento onde eu morava.
Eu me joguei no chão, naquele tapete da sala, e ali eu comecei a chorar e dizer, Deus, eu não entendo nem porque eu estou chorando, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Isso não é comum, isso não é normal. Eu não vi isso acontecer, querido, dessa forma, intensidade, nem antes, nem depois. E naquele momento eu estava dizendo para Deus, eu não sei exatamente o que é o sonho dessa menina. Falei, eu acho que não é literal. Mas se realmente for, me confirma aí, porque daí eu vou chamar a televisão. Se o senhor vier pregar lá no meu púlpito, eu vou ficar do seu lado, nós vamos ficar famosos, Jesus. Mas, naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu coração que era óbvio. Ele diz, a mensagem não é literal, ela é simbólica. Ele disse para mim, estou tentando falar com a igreja desde domingo, e vocês não deixam. Quando ele falou isso, eu lembrei da visão da irmã Maria. O Senhor me disse, já passou o domingo, já passou a reunião da terça. E ele falou ao meu coração, eu não quero que você deixe passar esse culto de hoje. Era a reunião de ensino da quinta. Eu não quero te dar a impressão, querido, que eu sou aquele tipo de gente plugado 24 horas, ouvindo Deus o tempo todo. Até porque a forma simples do Espírito Santo falar é muito mais por um testemunho interior do que por meio de uma voz. Mas a experiência que eu tive naquele dia, eu creio que não é presunção dizer isso. Talvez me dê o direito de dizer como os profetas do Velho Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor. Porque naquele dia o Senhor falou de uma forma muito clara no meu íntimo, o Espírito Santo me visitou de uma forma muito especial. E o que eu vou pregar para você, querido, não é as experiências que eu estou contando. Isso é um histórico, é só para introduzir. O que eu vou pregar para você é o que todo crente deve pregar ou deve ouvir ser pregado, que é a palavra de Deus, amém? Naquele dia, eu estava ali chorando e dizendo, Deus, e o que o Senhor quer falar com a igreja? O que é tão urgente, o que é tão importante? E o Espírito Santo falou no meu coração, qual é o único texto da Bíblia que tem as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer. Então eu fui para João 21, e é aqui que eu quero que você leia comigo. Versículo 15, 16 e 17. O texto diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Deixa aberto esse texto. No dia em que o Senhor me conduziu a esse texto, Ele começou a falar ao meu coração a respeito desse assunto, que é amar ao Senhor. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, e Jesus teve a difícil tarefa, o desafio de resumir toda a Bíblia da época, que era o Velho Testamento, e tirar dali o que pudesse ser destacado como o principal, o maior, o primeiro mandamento. E Jesus não titubeou, ele nem demorou para responder. A resposta de Jesus foi, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então Jesus destaca que amar a Deus é o maior, o mais importante de todos os mandamentos. E não apenas amá-lo, mas amar com o que eu gosto de chamar de amor total. E amar de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Naquele momento o Senhor começou a falar ao meu coração. Quantas vezes você ouviu um pregador pregar ou ensinar a respeito de amar a Deus? E eu falei, Deus, fala a verdade, eu já vi muitas vezes eles mencionarem no meio da mensagem uma coisa ou outra, falar de voltar ao primeiro amor, mas uma mensagem só sobre isso, eu nunca ouvi. E na hora que eu mesmo respondi isso, eu falei, pô, isso é o maior mandamento, isso é o principal, por que é que eu nunca ouvi? No meu coração já estava censurando todos os pregadores que eu tinha ouvido. Mas aí o Espírito Santo fez a pergunta que me fez calar e disse, e você, por que que nunca falou sobre isso? Eu emudeci. E
E o Senhor começou a me levar por textos na Bíblia, que eu confesso, mesmo como um pregador, como um pastor, parece que eu nem tinha percebido que eles estavam lá. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, 22, a Bíblia diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema é muito pesada, é muito forte. Ela significa algo maldito ou abominável. E há muita gente, querido, tentando se envolver com Deus, sem ser baseado numa relação de amor a Ele. A Bíblia diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Essa palavra é muito forte. Não existe relacionamento com Deus, no padrão estabelecido pelo próprio Deus, se não for uma relação de amor. Eu comecei a enxergar textos da Bíblia que eu nem sabia que estava lá. Efésios 6, 24 diz: a graça seja com todos aqueles que amam ao nosso Senhor com amor incorruptível. E eu comecei a perceber que de fato o assunto era sério. E naquela hora, depois de Deus me despertar o entendimento para quão sério era, Ele me levou a entender um pouco esse texto. É sobre esse texto que eu quero falar, é sobre esse texto que eu quero pregar. Eu quero tirar daqui 3 verdades muito importantes que eu creio que vão me ajudar e vão te ajudar. A primeira delas é o que, no meu entender, é a intenção de Jesus com Pedro. Eu creio que o propósito de Jesus ao fazer a pergunta: Pedro, tu me amas? Não é o tipo de pergunta para Pedro responder de forma afirmativa ou negativa, sim ou não. O tipo de pergunta que Jesus está fazendo, na verdade, é para levar Pedro a sondar e examinar o seu próprio coração. A pergunta que Jesus faz da primeira vez é diferente da segunda, da terceira. Ele não pergunta só: tu me amas? Ele diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E eu não creio que a intenção de Jesus fosse criar um campeonato, uma competição de amor, para ver quem ama mais. The Love Contest. Né? Quem que está em primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu creio que, na verdade, Jesus está mexendo com um Pedro, que lá atrás, no capítulo 13 do mesmo Evangelho de João, quando Jesus diz: um de vocês vai me trair. Vários dos discípulos perguntam: Senhor, porventura sou eu? O que eles estão dizendo? Vai ver, isso pode acontecer comigo. Pedro não pergunta: porventura sou eu? Pedro tem certeza que ele não. Ele diz: Senhor, por ti eu daria a minha vida. O que Pedro está dizendo? Eu morro por você. Eu te amo com o mais sacrificial nível de amor a ponto de morrer por você. No momento que Pedro fala isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está numa condição acima dos demais. Na verdade, Pedro só botou a mão no fogo por ele e por João. Porque a Bíblia diz que ele vira para João, que estava inclinado no peito de Jesus, e diz: pergunta quem é. Eu achei que naquele momento Pedro está dizendo: eu ponho a mão no fogo por mim e por você, João. Pelo resto dos 10, não. Mas Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você morreria por mim? Ele diz: ainda essa noite. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, eu não, Senhor. Eu morro, eu não, eu não. E nesse momento, Jesus encontra com Pedro. E ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Para mim, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é mais ou menos: e aí, você ainda acha que é o cara? Até porque Jesus escolhe uma palavra muito específica na pergunta sobre amor. Jesus diz: Pedro, tu me amas. E a palavra que Jesus usa no original grego, irmão, não estudei nada disso. As pessoas vêm me perguntar depois que eu prego: onde o senhor estudou o grego e hebraico? Eu falei: não estudei. Eu tenho um aplicativo aqui no meu tablet, quando eu boto o dedo... Eu sei que acabou a graça agora, né? Quando eu boto o dedo em cima da palavra, ele dá exatamente aquilo que foi usado no grego. E a palavra usada é agapau, que é uma derivação de ágape, o amor perfeito, o amor sacrificial. No original grego, nós vamos encontrar na Bíblia diferentes palavras que são traduzidas como amor. Na nossa e em várias outras línguas, a gente usa a mesma palavra para muitos aspectos de amor. No grego, para cada aspecto de amor, existia uma palavra específica. Então Jesus usa a palavra: Pedro, você me ama agapau, que vem de ágape, amor sacrificial. Pedro responde: tu sabes que eu te amo, filéu. A palavra filéu significa amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. Ele não está falando sobre o mesmo nível de amor. Aliás, quando saiu a NVI, a Nova Versão Internacional em português,
E nessa época, 20 anos atrás, quando Deus falou comigo, eu lembro que eu só tinha esse Novo Testamento ainda. Era da Sociedade Bíblica Internacional. Esse texto tinha sido traduzido assim na época. Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, tu sabes que eu gosto de você. Agora tenta imaginar a moça perguntando para o namorado ou noivo. Benzinho, você me ama? E ele responde, considero muito. Não é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Nós todos sabemos que esse cara está lascado se ele falar isso. Então Jesus chega e diz, e aí Pedro, você me ama, agapau? Essa pergunta é, e aí, você é o cara? Você tudo aquilo que você achou que você era? Você está nesse nível de sacrificar por mim? E Pedro diz, Senhor, amar eu amo. Mas não é aquela Brastemp. Não é aquelas coisas. Eu te amo, filéu. Eu sei que eu falei muito lá atrás, mas avaliando bem meu coração agora, eu não posso te dar aquilo que eu disse que eu tinha. Você me provou que eu estava errado. Eu te amo só filéu. Então Jesus faz a segunda pergunta. Pedro, tu me amas? Agapau. Pedro responde, tu sabes que eu te amo? Filéu. Então vem a terceira pergunta. E na terceira vez, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor do qual ele está falando, porque eles faziam essa distinção. Por exemplo, no original grego existe uma palavra que é estorge, ela fala só de amor familiar. Quando o marido talvez virasse para sua esposa dizendo, benzinho, vamos fazer amor, convidando-a para o momento íntimo do casamento, ele provavelmente iria usar a palavra eros, que está falando de conotação de intimidade física. Então eles escolhiam as palavras de acordo com o que queriam realmente dizer. Na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, filéu? E eu entendo que ele está perguntando, então é só isso? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, se você olhar o versículo 17. Ele se entristeceu por causa da terceira pergunta. Porque a terceira pergunta é a constatação. E aí Pedro, é só isso mesmo? É só um filéu? E Pedro dessa vez responde diferente das outras. Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. O que Pedro está querendo dizer com sabe todas as coisas? Entendo que ele está dizendo, lá atrás eu achava que era o cara e você sabia que não. Você disse que eu ia te negar, eu não acreditei. Mas a coisa aconteceu, foi do jeito que você falou. Se tem alguém que sabe das coisas aqui, é você, não sou eu. Então, já que você sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo filéu. Pedro está dizendo, o que eu tenho nesse momento é isso. Eu me equivoquei achando que eu tinha mais. O que eu tenho é um filéu, e talvez ele estivesse dizendo um filéuzinho de nada. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que todos nós, assim como Pedro, precisamos de tempos em tempos de uma autoavaliação sincera a respeito de onde estamos em relação ao nosso amor para com Deus. Diga comigo, autoavaliação sincera. Fala para o irmão que vai te dar um presente no final do culto. Fala para ele, autoavaliação sincera. Irmão, Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. A gente pode se enganar, se equivocar a respeito de várias coisas. Eu acredito que em relação ao amor a Deus também. Porque eu, à semelhança de Pedro, já tive esse momento de achar que era o cara. Eu me lembro de um culto. Eu era ainda adolescente, Emerson. E o pior é que ninguém nem fez o apelo. Eu fui à frente sozinho, de oferecido. Falei, Deus, estou aqui me oferecendo para ser um mártir da causa do Evangelho. Quero morrer por você. Eu, à semelhança de Pedro, estava achando que eu estava naquele maior nível do ágape. Mas naquele momento, quando eu estava lendo essas coisas e Deus falando ao meu coração, eu comecei a enxergar a minha própria vida, a minha própria condição, debaixo da luz e daquela ação poderosa do Espírito Santo. E eu comecei a enxergar que eu mesmo não era tudo que eu achava que era. À medida que eu me avaliava debaixo desses valores e dessa visitação de Deus, eu descobri que eu também não era tudo que achava que era, que eu não amava o tanto que eu achava que amava. Eu me flagrei naquele dia, enxergando dentro de mim um filéu, e como eu brinquei antes, parecia ser um filéuzinho de nada. Irmão, esse primeiro ponto da mensagem já acabou comigo. Ele não só me deprimiu, ele quase me matou, porque eu me via onde eu estava. E eu cheguei a pensar, se já está feio assim no primeiro, até o fim ele me mata. Mas a segunda coisa que Deus falou comigo aquele dia no texto, e me fez enxergar na palavra, na verdade me consolou,
me levantou, me colocou para cima. Porque a segunda coisa que o Senhor falou comigo é que o amor pode crescer. E o que ele está tentando dizer para Pedro é: Pedro, mesmo que você ainda não esteja aonde deveria estar, é importante que você saiba, Pedro, que você pode crescer. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Pedro, que ele estava abatido, eu fico me perguntando, a gente tem que olhar o contexto em que isso aconteceu. Quando Pedro negou Jesus, como Jesus disse que de fato seria, a princípio eu vejo até uma boa intenção em Pedro. Quando os guardas vêm prender Jesus, ele puxa uma espada, como quem diz: vou defender Jesus, ninguém toca nele. Mas Pedro dá uma espadada, e foi um golpe só, mal dado, ao meu entender. Porque ele só consegue cortar um pedaço da orelha de Malco, diz a Bíblia, que era servo do sumo sacerdote. Cá entre nós, não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu não acho que Pedro queria a orelha. Eu, pelo menos, teria tentado a jugular com aquela espadada. Eu acho que o cara, no susto, no reflexo, se esquivou, e Pedro só conseguiu arrancar um pedaço da orelha. Não bastasse o golpe mal dado, a frustração de não ter feito direito, Jesus ainda dá uma bronca em Pedro. Manda Pedro guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Eu acho que essa é a hora que Pedro pensa: Jesus, se o senhor quer ser preso, então é com você, não é com a gente. A Bíblia diz que naquela noite se cumpriu a escritura que diz: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Irmão, não ficou um. Eu não sei se saiu alguém na frente gritando: salve-se quem puder, mas não ficou um. Todos correram, todos fugiram. O Evangelho de Marcos é o único que dá esse detalhe, e alguns estudiosos chegam a cogitar se isso não aconteceu com ele, por ele ser o único que menciona. Ele diz que havia um jovem enrolado num lençol, que quando tentaram prender o jovem, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho desespero. Irmão, não ficou um. Foi um esparramo de discípulo para todo lado. Por quê? Ninguém queria ser preso com Jesus, porque sabia as consequências disso. Então o Pedro, que tinha prometido: eu morro por você, na hora que a coisa enfeiou, ele foi dos primeiros a correr. Então Pedro está olhando para si, dizendo: eu não tenho esse amor sacrificial que eu achava que tinha. É por isso que ele está dizendo para Jesus: eu só tenho aqui um filéu, eu gosto de você, te considero muito, mas não estou onde deveria estar, nem aonde eu achava que estaria. Mas o que Jesus começa agora a fazer é ministrar o coração de um Pedro que saiu quebrado. Mas a Bíblia diz que quando o galo cantou, diz que Pedro chorou amargamente. Porque é a hora que ele tem a constatação que ele não é tudo que achava que era. E eu e você precisamos que de vez em quando esse alarme de Deus, seja o galo ou qualquer outra forma, soe na nossa vida, fazendo a gente lembrar que a gente ainda não está onde deveríamos estar. Mas eu não creio que Deus quer trazer a convicção dessa realidade para nos abater, para nos desanimar, para fazer a gente desistir. Na verdade, o propósito de Deus de nos lembrar que ainda não alcançamos o que deveríamos, é porque Ele quer nos motivar a alcançar aquilo que nos aguarda. Você pode dizer amém? Porque logo depois, o que Jesus disse para Pedro? A gente leu até o 17. Se você ainda estiver aberto aí em João 21, lê comigo 18 e 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então a Bíblia diz, quando Jesus fala para Pedro: estenderás os braços, e olhe para cá um pouco. O que era estender os braços? A Bíblia mesmo está se explicando. Diz, ele falou isso para significar com qual tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. A forma mais comum de execução praticada pelo Império Romano foi a crucificação. Eu, quando criança, achava que foi só Jesus e os dois bandidos. Depois, estudando a história, você descobre que foram incontáveis milhares de pessoas executadas através da crucificação, que era uma morte lenta, dolorosa, cruel. Então o que Jesus está dizendo: Pedro, lá atrás você achava que amava a ponto de morrer por mim. E eu mostrei para você que você estava equivocado, que esse não era o amor que você tinha. Nesse momento, querido, Pedro está desanimado.
como eu e você no lugar dele também estaríamos. Pedro voltou a pescar, coisa que tinha abandonado antes. E o que me faz realmente pensar nisso, no desânimo de Pedro, para mim, querido, Pedro estava se sentindo cortado da seleção. Falar na linguagem do ano de Copa, né? Porque em Marcos, no capítulo 16, quando o anjo aparece para aquelas mulheres que foram no templo, o anjo diz assim: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante de vós para Galiléia. O primeiro que é mencionado por nome, ou na verdade o único que foi mencionado por nome, foi Pedro. Porque eu creio que se o anjo só falasse ide dizer aos discípulos, ele ia dizer isso, não tem mais nada a ver comigo, porque eu já dei o bolo, eu furei com ele, eu não sou mais parte desse grupo. Mas que ele deixa eu te dizer algo tremendo que eu vejo em Deus. Quando Deus aponta a mim, a sua falha, Ele não está fazendo isso para pisar em mim e em você, para acabar com a gente. Quando Deus nos lembra que em algum momento no meio do caminho a gente tropeçou, não é para nos condenar, é para nos oferecer uma oportunidade de nos levantarmos. Uma das profecias que me impressionam sobre Jesus, eu creio que ela está no livro de Isaías, Isaías. Ele anunciando a vinda do Messias disse assim: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Eu cresci na cidade grande. Nasci e me criei ali na região de São Paulo, né? Depois ainda menino fui para Campinas, que é outro grande centro em São Paulo. E só perto dos meus 20 anos é que eu fui para o Paraná, onde vivo até hoje. No Paraná eu comecei a descobrir coisas que eu nunca conhecia antes. Como a realidade do campo, da lavoura, da agricultura. E eu me lembro de um dia que um irmão da igreja, um agricultor, me levou a conhecer a fazenda dele. E nós entramos com a caminhonete no meio de uma plantação de trigo. E a gente andava e aquilo foi me deixando perturbado. Ele falou: pastor, o senhor está bem? O senhor não para de olhar no retrovisor? Eu falei: você faz isso todo dia? Ele falou: de andar pela lavoura? Eu falei: é. Ele falou: sim. Eu falei: daqui a pouco não vai ter mais trigo. Você passando com essa caminhonete. Eu falei: eu estou olhando porque onde você passa o trigo está no chão. Ele começou a rir, parou o carro. Eu falei: pastor, vem cá, desce. Ele disse: olha nessa direção aqui. Eu olhei. Ele disse: se você observar bem, vai ter uma altura de 1 palmo, ou um pouquinho mais, onde você vai ver uma diferença de 2 carreiros, onde o trigo está mais baixo do que o resto. Eu olhei e falei: é mesmo. O que é isso? Ele falou: eu passei ali há 7 dias atrás. Ele disse: olha para esse lado, ali o trigo ainda estava bem mais baixo. Eu falei: eu passei 3, 4 dias atrás. Eu falei: você está de brincadeira. Que depois de passar com a caminhonete dessa, o trigo levanta. Ele disse: pastor, vem cá. Aí ele foi atrás da roda traseira da caminhonete. Falou: está vendo esse trigo? Ele mostrou o caule, que quando a Bíblia chama de cana, ela está falando do caule da planta. Ele disse: a gente pode quebrar isso com a caminhonete desse peso. Se só quebrar, esse trigo vai levantar. Ele disse: só não levanta se agora o senhor for pôr lá o dedo onde está quebrado e esmagar. Ele diz: aí não levanta mais. Quando ele explicou isso, foi a primeira vez que eu entendi a ilustração bíblica. Ele não esmagará a cana quebrada. O que a Bíblia está dizendo? Se você caiu, o propósito dele não é atropelar você, não é terminar de matar você. Tem muito crente, querido, que entra na igreja, quando ouve a palavra, interpreta assim. Aliás, alguns pregadores, eles ajudam a entender assim. Como se Deus estivesse esperando você errar, pisar na bola para vir com tudo para cima de você, para acabar com você. Ele deixa eu te dizer, ele não esmagará a cana quebrada. A Bíblia diz: ele não apagará o pavio que fumega. Aliás, como diz o cântico pentecostal de antigamente, se apagar o pavio que fumega. Vocês conhecem? Jesus assopra e o fogo pega, aleluia. Sabe, se houver o menor sinal de possibilidade de que essa chama seja restaurada, o plano e o propósito de Deus, querido, é colocar a mim e a você de pé, é nos levantar numa outra condição. E eu quero te dizer, existe graça de Deus, unção de Deus nesse lugar, para trazer restauração ao seu coração. Eu vim aqui hoje com o propósito de te fazer a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro há mais de 2000 anos atrás. De te fazer a mesma pergunta que Jesus fez à irmã Maria há 20 anos atrás. E a pergunta, tu me amas, não é para a gente responder sim ou não. O propósito de Deus é a gente avaliar aonde que realmente a gente está. Mas ao constatar que não estamos onde deveríamos, o que está onde deveríamos?
Amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, ao constatarmos que ainda não estamos onde deveríamos. E Deus tem todo o direito de protestar quando nós não estamos onde deveríamos. Ele diz ao anjo da igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. O Senhor está dizendo: você não está me amando como já amou antes, você não está me amando como deveria amar. Deus tem o direito de protestar. Mas o protesto de Deus, querido, não é uma atitude de condenação. É uma advertência que se torna uma oferta amorosa de restauração. E o que Jesus está dizendo: Pedro, você pode ter pisado na bola, você falhou, você está nesse momento reconhecendo que o que você tem é filéu, não é agapau. Mas o que Jesus diz? Você pode ter perdido a primeira chance. Você pode ter falhado quando teve a primeira chance de morrer por mim, ou de pelo menos demonstrar que iria até o fim. Mas Jesus está dizendo: Pedro, eu vou te dar uma outra chance. Quando você era mais moço, você mandava no seu próprio nariz, você fazia o que queria, ia onde queria, vestia você mesmo. Quando você for mais velho, e aqui eu não creio que Jesus está falando só de idade cronológica, mas ele está falando de maturidade. Ele está dizendo: Pedro, você vai amadurecer. Então vai chegar um momento onde alguém vai te guiar, não é mais você indo só onde você quer, e você vai se render, e você vai chegar ao ponto, Pedro, de morrer por mim. Aquilo que você achou que estava pronto e não estava, pode não ter sido realidade no passado, pode ainda não ser a realidade do presente, mas vai se tornar, Pedro, a realidade do seu futuro. Deixa eu te dizer algo, querido: Deus acredita em você. Deus acredita em você mais do que sua mãe. Aleluia. Que mãe é mãe? Fala sério. Ele consegue olhar para mim e para você, querido, e ver não apenas o que nós somos ou onde estamos hoje. Ele olha para mim e para você, ele consegue enxergar aonde é que nós vamos chegar lá amanhã. O lugar onde estaremos nele. Qual é a nossa condição, qual é o nosso alvo. Ele consegue enxergar isso em mim e em você. Então a razão para ele nos cutucar, quando não estamos onde deveríamos, não é para que então a gente desanime, chuta o balde e diga desistir de tudo. É porque ele quer que eu e você nos empenhemos em fazer o amor crescer. Jesus está dizendo: Pedro, você ainda não tem o agapau sacrificial, mas você vai chegar lá. Irmão, sabe qual a boa notícia? Pedro chegou. A tradição diz que ele foi crucificado. E que quando chegou o momento de ser crucificado, Pedro ainda teria dito: não sou digno de morrer com meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. E são relatos da tradição. Não temos nenhuma prova bíblica de que foi assim. Mas é incontestável, entre todos os historiadores do início da igreja, a sentença de que Pedro fosse crucificado. E quando ele teve a segunda chance, o coração dele não estava mais na mesma condição de antes. Ele amadureceu, ele cresceu. E o que eu quero te dizer, querido, é que o meu e o seu amor pode crescer. O meu e o seu amor por Jesus pode ser melhor amanhã do que tem sido hoje ou do que foi ontem. E nós precisamos viver empenhados em cumprir esse grande mandamento, que é o alvo que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Para terminar, a terceira coisa que eu passei a entender nesse texto, que mexeu muito comigo, depois de falar da autoavaliação sincera e de que o amor pode crescer, que Deus falou no meu coração foi me fazer entender que o amor não se expressa somente em palavras. Você pode repetir isso comigo? Diga: o amor não se expressa só em palavras. Vira para o irmão que é um candidato a presentear você no final do culto. Esse é aquele versículo apócrifo: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Vira para ele e fala: o amor não se expressa só em palavras. Irmãos, em 1 de João 3, de 16 a 18, a Bíblia diz que nós, ao vermos a necessidade de alguém, temos que ter a disposição de nos sacrificar por essa pessoa. E aí, depois de falar isso tudo, João termina dizendo no versículo 18: amados, não amemos nem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Em outras palavras, o amor não pode ser só uma declaração verbal. Nossas palavras, elas são importantes, mas nossas ações precisam fazer coro com as nossas palavras. Você pode dizer amém? E uma coisa que eu vejo dentro dessa verdade, que o amor não se expressa só em palavras, é que cada vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, eu te amo. Ainda que ele está dizendo: meu amor não é aquela Brastemp, não é isso tudo, é só filéu e não é agapau, ele está respondendo de forma positiva. Nas 3 vezes o Senhor disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E algo que eu entendi muito forte da parte de Deus há 20 anos atrás, é que quem o ama, trabalha para ele.
Sabe, querido, eu sou grato a Deus porque nesses 20 anos eu já vi muita coisa mudar. Nossa, como diria alguém numa linguagem mais de um teólogo, nossa inologia passou por uma grande reforma. A gente tem mudado a forma de cantar. E hoje, talvez como nunca antes, nós aprendemos a corresponder um pouco mais com esse entendimento e essa verdade, amar a Deus. E muita coisa tem sido composta, né? Muita música tem sido feita nesse sentido. Mas eu entendo, querido, que manifestar o nosso amor a Deus não é só aquilo que a gente fala, não é só aquilo que a gente canta, nós precisamos ir além disso. Eu creio que nós precisamos expressar o nosso amor, não só por meio de palavras, mas principalmente por meio de ações. Jesus está dizendo, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, passou apenas alguns meses dessa experiência que eu tive, de quando Deus falou essas coisas, eu já me vi sendo reprovado no teste. Eu estava pastoreando, eu acho que nessa ocasião, em torno de uns 6 meses, 7 meses de experiência. E eu me aborreci com um grupo de irmãos, um pequeno grupo de irmãos, mas que fazia barulho mais do que um grande grupo de irmãos. Que eu apelidei eles na época, Emerson, de os tribulosos. Eles traziam muita tribulação na casa de Deus. E eu cheguei a um ponto onde eu perdi a paciência com aquele grupo. Eu um dia falei para Deus, ninguém merece isso. Entrei no meu quarto, peguei minha mala, comecei a juntar minhas coisas, minhas roupas, e falei para Deus, eu desisto, eu vou me embora. O Espírito Santo naquela hora falou comigo, você não ama esse povo para se sacrificar por eles? Eu falei, não amo não. O que eu amava deu para vir até aqui, deu para sacrificar até aqui. Daqui para frente não amo mais, não sacrifico mais. E ele me pegou de jeito, sem eu entender o que estava acontecendo. Ele diz, você me ama? Eu falei, você sim, eles não. O Senhor disse, então se você me ama, desfaça essa sua mala. Porque se você não consegue ficar e pastoreá-los por amor a eles, eu espero que no mínimo você o faça por amor e consideração a mim. O Senhor me disse, eu morri por cada um deles. Eu não vou desistir de nenhum deles. Eu não quero que você desista de nenhum deles. Se você me ama, cuide deles para mim. E essa foi a hora que talvez eu consegui entender o que eu não tinha entendido antes nesse texto. Querido, nós precisamos entender que qualquer outra motivação que alguém tenha para trabalhar, ela não vai durar sempre. Irmãos, eu nasci e cresci numa estrutura familiar, material e financeiramente falando, muito simples. Muito simples. E desde muito cedo as pessoas começaram a profetizar sobre o que seria meu ministério. E tinha coisas que quando eu via, eu tinha vontade de rir, porque parecia impossível diante do meio em que eu cresci. Eu lembro quando ainda adolescente, por onde passava encontrava os profetas. E pensa numa turma que não sabe guardar segredo, é os profetas. Você tem um problema, irmão, com guardar segredo. Os caras começaram a falar do que o meu ministério seria hoje, de coisas que ainda não aconteceu. E aquilo para mim parecia absurdo. Me lembro de um cara dizendo, vai chegar o dia em que você vai estar cruzando os céus dessa nação, do lado para o outro o tempo todo. Eu tinha vontade de rir, e eu nunca mais critiquei a Sara que riu, porque, irmão, tem coisa que é engraçada mesmo. Quando você está no plano natural, você tem vontade de rir. Mas, aos poucos, quando eu comecei o ministério, eu comecei a ver algumas coisas que eu não desfrutava da minha realidade dia a dia. A primeira vez que eu voei de avião, eu fiquei deslumbrado. Começando do aeroporto, eu dizia, meu Deus, é tudo limpinho. Pelo menos na época era melhor do que agora, né? Você descobre logo quando o cara está voando a primeira vez. Eu tirei foto até do bagageiro lá, do guarda-bagagem. Eu ficava impressionado com tudo. Eu achei aquilo um negócio assim fascinante. Às vezes eu ia no banheiro sem vontade, só para valer a taxa de embarque. E eu ficava deslumbrado com aquilo no início. Hoje, 20 anos depois, irmão, não aguento mais check-in, não aguento aeroporto, não aguento nada disso. Às vezes eu prego na cidade de manhã, outra de tarde, outra de noite. E tem hora, irmão, que tudo aquilo que era empolgante demais no início, chega uma hora que você não suporta mais, não aguento mais aquela voz, principalmente aqui no Galeão, irmão. Voo 3, 7, 2, 0. Eu tenho vontade de falar, fala direito! Que me irrita assim de um jeito que...
Irmão, a primeira vez que fiquei num hotel, eu devia ter uns 8 anos de idade, foi aqui na Barra da Tijuca. Então, assim, se a barra não era o que é hoje, era uma barrinha de respeito, pelo menos, porque isso foi há 23 anos atrás. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto um chuveiro. Do lado de casa, irmão, eram uns 3 pinguinhos mais ou menos. Depois de 2 minutos, o papai estava batendo na porta, que estava gastando muito. Ele dizia, mas a luz está desligada, mas está gastando a água. E não é porque o velho era muquirana, é porque a gente não tinha grana mesmo. A primeira vez que eu fiquei no hotel aqui na Barra, eu nunca tinha visto um chuveiro daquele. Irmão, meu primeiro banho foi de 1 hora. E eu só interrompi porque eu estava muito cansado. Então eu saí para pegar uma banqueta plástica que tinha no quarto, trouxe lá para o chuveiro, mais 1 hora sentado. Aqui não era um chuveiro, irmão, era um pai, te abraçava, era uma coisa... Eu deitei a cama, então. 20 e tantos anos atrás, essas camas americanas, era novidade, gente, malemar via nos filmes. Eu brinco, se o chuveiro era um pai, a cama era uma mãe. A gente pegava no colo. Irmão, corrompi já no primeiro dia. Dia seguinte, pela manhã, já não fui no culto, fiquei dormindo até tarde. Quando fui para o café da manhã, comi até o umbigo virar para fora. Foi café da manhã, almoço, janta, tudo. Eu nunca tinha visto tanta comida boa num lugar só. Tem coisas que podem te fascinar no início. Irmãos, vocês têm me levado nos melhores lugares dessa terra para comer, vocês perceberam, né? Só que, sabe de uma coisa? Chega uma hora que nada daquilo que te empolgava antes te empolga mais. Eu me lembro de um dia que me receberam numa casa em São Paulo, apelidei aquilo de uma pequena cidade, a casa. Pense, irmão, numa coisa cinematográfica. E me mandaram buscar no aeroporto com um carro que até hoje não sei o que é. Quando me largaram na porta, marido e mulher em pé, na porta, parecia coisa de cena de filme, com 2 empregadas uniformizadas do lado. Quando entrei, me deram solenemente as boas-vindas, e o dono da casa disse, pastor Luciano, enquanto o senhor estiver debaixo do meu teto, contratei essas 2 cozinheiras, em tempo integral, para lhe servir. Aí ele me disse assim, o que a sua alma desejar, elas vão preparar para você. Eu falei, sério? E ele me disse, não estou falando apenas de qualquer culinária do Brasil, qualquer culinária do mundo. Ele frisou, nós estamos em São Paulo e elas são profissionais. Eu falei, já posso escolher o cardápio de amanhã? E a mulher, muito bem educada, só me deu um aceno positivo. Eu falei, só vai anotar ou vai guardar de cabeça? Ele falou, pode falar. Eu falei, olha, para o almoço de amanhã, eu queria, mas queria muito. Que você me fizesse arroz, feijão e ovo. A mulher arregalou o olho. O cara, o dono da casa, olhou para mim e falou, não, pastor, não está me entendendo. Eu falei, não, quem não está me entendendo é você. Você falou que minha alma desejar. É o que eu quero ou é você que quer fazer a média? Não, o que o senhor quer. Eu falei, então quero arroz, feijão e ovo. A cozinheira olhou para mim e disse, ovo? Eu falei, ovo, zoião frito, salado. Ela olhou para mim e falou, só isso? Eu falei, bota uma rúcula então. Porque, irmão, eu cresci comendo arroz, feijão e ovo. Aí eu cheguei naquele momento e falei, para falar a verdade, não aguento mais o tanto de frescura que estão me dando. Eu estou com saudade de arroz, feijão e ovo. Irmão, nunca achei que ia falar isso. Mas tem coisas que chegam uma hora, não te empolga mais. Sabe que tem muito crente trabalhando por motivos errados. Eu vi nas promessas que me fizeram da parte de Deus sobre o ministério, eu vi todo um glamour, que, irmão, chega uma hora você cansa disso tudo. Tem gente que está trabalhando só para ter um reconhecimento. Agora, o dia que o líder, que o pastor esquecer de reconhecer, ele não faz mais nada. Sabe, querido, eu creio que é certo a gente reconhecer, porque o próprio Deus é um Deus de galardão, Ele trabalha com reconhecimento. Mas nós não estamos fazendo isso pelo reconhecimento dos homens. Se os homens falharem nisso, você pode ter certeza, Deus não vai falhar. Mas promessa de Jesus é, eis que cedo vem, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Nós estamos fazendo para Ele, é Ele que vai nos recompensar. Então nós precisamos entender, querido, que a única motivação que vai fazer com que eu e você continuemos trabalhando até o fim, é se nós o amamos. E é se nós estamos fazendo isso por amor a Ele. Irmão, tem dias
E hoje foi um desses. Onde eu fui para o aeroporto com vontade de chorar. Quase toda semana eu fico 3 dias fora. Às vezes são 2. Há momentos pode ser mais. E tem hora que eu sinto falta demais da minha esposa, dos meus filhos. Tem hora que eu pego o carro para sair para a estrada, eu já saio com vontade de chorar. Tem hora que eu tenho vontade de dizer, Deus, eu não quero ir, não quero sair. Mas sabe o que me faz continuar, querido? Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Eu sei para quem eu estou fazendo isso. Eu sei por que eu estou fazendo isso. E cada vez que eu preciso deixar minha família, eu sei que eu estou fazendo isso por amor ao Senhor. É lógico, sempre que eu posso, a gente está junto. Não posso reclamar. Deus me deu um presente nessa virada de ano. Passei 1 mês e meio com a minha família na Europa, pregando em 17 países. A gente rodou, tem horas que dá para fazer tudo muito tranquilo. Mas a única coisa, querido, que vai garantir que eu e você cheguemos até o fim, é se nós estamos fazendo isso por amor a Ele. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está numa crise muito séria. A gente fala da geração anterior à nossa como uma geração que trabalhou. Irmão, pensa num povo que trabalhava. A gente ia para a igreja cedo, de manhã no domingo, para a escola dominical, depois tinha um culto, à tarde tinha ar livres, e depois tinha outro culto. Domingo era uma canseira. Todo mundo engajado em alguma coisa. E aí nós começamos a falar e pregar que a gente não pode ser só Marta. A gente tem que ser Maria, saber sentar aos pés do Senhor, e é verdade, eu falo muito sobre isso. Mas nós fomos de um extremo para outro. E com o perdão da palavra, irmão, nós somos parte hoje de uma geração vagabunda, que não quer trabalhar para Deus. A mentalidade das pessoas quando vem para a igreja é a mentalidade de consumo. Ai da igreja que não tiver a melhor prestação de serviço, vai ser trocada depressa. As pessoas estão mudando muito a maneira de pensar. E tratam das coisas com essa mentalidade de consumo. Outro dia um falou lá, não gostei dessa música cantaram hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Daqui uns dias, irmão, nós vamos estar que nem rádio. Liga para o líder louvor, ó, quero encomendar essa música, dedicar para fulano de tal. Onde que está indo? Nós precisamos que ele voltar a arregaçar as mangas, botar a mão na massa e dizer, Senhor Jesus, nós vamos ganhar pessoas, nós vamos cuidar bem delas, e nós vamos fazer isso como uma expressão do nosso amor. Isso vai ser algo que vai completar a nossa adoração e as nossas declarações apaixonadas para você. E talvez esse terceiro ponto, que ele seja o grande termômetro, para a gente avaliar lá o primeiro, onde é que nós estamos. Talvez olhando para a sua disposição de servir, você consiga descobrir onde é que você está. Talvez esse terceiro ponto seja o termômetro para avaliar o segundo, se o seu amor está ou não crescendo. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo. Eu não vim aqui acusar você. Eu não vim falar mal da sua condição de amor ao Senhor. Eu quero te dizer, mesmo tendo certeza que você, como eu, ainda não está onde deveria estar, nosso amor pode crescer. E é hora de nós nos voltarmos ao Senhor. É hora de nós nos correspondermos mais com Ele. Você pode dizer amém? Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Eu quero que você olhe para dentro de si. Mas não tente se examinar sozinho. Eu creio que a mesma pergunta que o Senhor Jesus fez a Pedro há 2000 e tantos anos atrás. A mesma pergunta que ele fez à irmã Maria há 20 anos atrás. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo a você. E a pergunta, tu me amas hoje? Eu repito e insisto nisso. Não é apenas para você dizer sim ou não. O tu me amas dele é onde é que você está em relação ao amor para comigo. Porque sabe, muitas vezes nós deixamos esse amor se corromper, nós deixamos esse amor esfriar. E lá no livro do Apocalipse, quando a Bíblia fala a respeito de perder o primeiro amor, ela não está falando apenas de uma crise espiritual. O Senhor diz, lembra de onde caíste, Ele chama isso de uma queda.
Ele diz, arrepende-te. Ele chama isso de pecado. Quando o nível do nosso amor é comprometido, nós não estamos apenas vivendo uma crise espiritual. Se amar a Deus de todo o coração é o maior mandamento, então não amá-lo de todo o coração, talvez seja uma das maiores faltas que nós estamos cometendo. Mas eu creio que o que Deus está falando para mim e para você hoje é a mesma coisa que Ele falou para aquela igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Essa frase, lembra de onde caíste. Eu creio que Deus está dizendo, eu não quero que você volte só mecanicamente debaixo de uma ordem. O poder de uma lembrança é algo extraordinário. Eu me lembro de um dia que, já casado, morando no Paraná, voltei à cidade de Campinas, onde me criei, visitar meus pais. Kelly e eu já tínhamos pelo menos o Israel, meu primeiro filho. Não lembro se a Alice já tinha nascido. E eu me lembro de um momento em que eu tive que entrar no quarto para pegar uma fralda, alguma coisa na bolsa dele. Era alguma coisa para trocar o meu filho. No momento que eu entrei no quarto, era o quarto que eu usei, que eu dividi com os meus irmãos quando solteiro. E uma hora que eu entrei naquele quarto, eu fui visitado por lembranças muito intensas. Eu comecei a me lembrar quanto tempo eu gastei trancado com Deus naquele quarto. Eu olhava para um canto e dizia, era ali que eu passava horas de joelho, diante dele em oração. Eu olhava para o tapete do meio do quarto e dizia, quanto tempo eu fiquei aqui deitado, prostrado, com a cara no chão, regando esse tapete com lágrimas. Eu olhava para a cama e lembrava que depois do tempo de oração, eu me deitava naquela cama e erguia os meus braços para adorar o Senhor. E eu ficava horas trancado naquele quarto todos os dias. E no momento que eu entrei ali, eu comecei a lembrar daquelas coisas, me deu saudade. Me deu saudade dele. Quando Deus diz, lembra de onde você caiu, Ele não quer trazer aquele senso de culpa dizendo que você caiu. Ele diz, lembra como era bom. Porque Deus quer inspirar o meu e o seu coração a desejá-lo de volta. Quantos estão entendendo? Então Ele diz, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Nenhum de nós, querido, acorda amanhã planejando sabotar o nosso amor com Deus. Mas muitas vezes nós percebemos que tanta coisa nessa vida nos distraia, que outras nos machuquem, nos deixem amargurados, que outras coisas nos esfriem, e de repente eu e você podemos nos ver num lugar onde não estamos mais onde deveríamos estar. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo quer te fazer lembrar de momentos bem pessoais que você já teve com Ele. Ele quer encher o seu coração de saudade. E a forma dele dizer volta, não é só dizer eu ordeno que você volte. É a maneira dele dizer eu quero que você queira voltar. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível ajudar os meus irmãos aqui hoje, repartindo aquilo que o Senhor tem nos falado, corrigido, aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Mas se você não vivificar essa palavra, Senhor, terá sido só um discurso. E nós precisamos mais do que isso, nós precisamos de revelação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não apenas entender, mas a corresponder com o que o Senhor está falando hoje. Esquece quem está perto de você, meu querido. Eu quero te desafiar a derramar seu coração diante de Deus agora em oração. Deixa o Espírito Santo não apenas falar, mas mexer dentro de você. Talvez você perdeu o primeiro amor e precise voltar para Ele. Talvez você diga, pastor Luciano, eu estou te ouvindo, eu nem sei se nunca eu amei a Deus. Você pode tomar essa decisão hoje. Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós.